Muito bom, sejam bem-vindos, muito boa noite. Vamos falar hoje sobre a decisão que acabou de ser publicada no site do TJ de São Paulo, que determinou a anulação do concurso público de escrevente para os candidatos da capital. Para os candidatos do interior, né, não há anulação, só para os candidatos da capital. Então vamos conversar um pouquinho, eu e o professor Daniel Lamounier, sobre essa anulação, quais serão os efeitos dessa anulação. Pode mandar para a gente aqui, manda aqui mesmo ou escreve no chat, vamos responder suas dúvidas, se a gente souber, né? Porque ainda não tem nenhuma comunicação oficial no site da Unesp, mas a gente já vai te orientando. Oi, Daniel, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Marco. Boa noite para todo mundo que está aqui acompanhando a gente. Imagino como é que estão os corações agora com uma notícia dessa. Muita gente fazendo o concurso público pela primeira vez, iniciando, né, nessa caminhada e, de repente, já surge uma anulação, né, Marco? Anulação do concurso inteiro, né? Uma anulação aí sem provocação. A gente até tinha falado sobre isso, acho, Daniel, que tinha uma aluna que tinha reclamado do horário, tudo, mas a gente não tinha esses dados de forma apurada. Mas o TJ de São Paulo entendeu mesmo que houve um erro na aplicação de uma das provas, né, num local de prova na capital, né? Aqui em São Paulo, na capital. E parece que a fiscal colocou uma hora a menos para os candidatos, e naturalmente que os candidatos reclamaram, né, dessa uma hora a menos, e o TJ de São Paulo resolveu aí anular a prova só para os candidatos da capital. Alguém está dizendo aqui, o Shoa está dizendo o seguinte: acho que foi na minha sala que anulou a prova, começou depois. Não, era uma sala que terminou uma hora antes, na verdade. E aí, nessa anulação, Daniel, a gente ainda não viu, né? Não viu nenhum comunicado no site da Unesp, não saiu nada ainda, mas essa anulação vai ser só então para quem prestou a prova na capital. Quem fez a prova no interior continua normal, o exame vai seguir, né? Exato, porque apesar do concurso ser unificado, ele colocou como local de aplicação de prova as regiões administrativas judiciárias. Então, se eu Isso. quisesse fazer para a região de Ribeirão Preto, minha prova seria em Ribeirão Preto. Como aconteceu só em São Paulo e a prova era só para a capital, então quem foi atingido foi só da capital. Um outro ponto que você falava sobre alunos terem comentado com a gente, teve uma aluna que mandou mensagem ainda, né, logo após a prova, falando assim: professor, eu sempre gostei da Vunesp, ela sempre foi muito organizada, mas dessa vez eu entrei em desespero na minha sala, porque a fiscal não sabia nenhuma informação sobre tempo de prova, não colocou nada no quadro, porque sempre você coloca no quadro o quanto que já foi cumprido do tempo, e ela também queria acabar uma hora mais cedo. E aí foi essa aluna nossa que falou para ela: não, são 6 horas, pediu para a fiscal olhar o edital, aí que a fiscal foi pegar o edital para confirmar que era 6 horas da tarde. Então, pelo visto, houve também em outros lugares, teve uma pisada de bola na Unesp na preparação aqui dos fiscais desse concurso. E tem um lado, Marco, eu acho que esse foi o concurso aplicado pela Vunesp no estado de São Paulo com o maior número de candidatos espalhados por todo dentro do nosso estado. Então, com isso, uma questão de logística que realmente aperta mais e falhas podem acontecer. Ruim demais, né? Quando isso acontece. Ruim demais. Eu nem sei se é bom anular parcial, não é bom anular parcial, uma grande discussão, porque agora começam algumas especulações em torno disso. A primeira especulação, Daniel, que eu queria que você falasse a sua opinião, aqui eu já vi alguma coisa no chat nesse sentido. Será que há algum indicativo de fraude por conta disso que anularam? Não, até agora nada indicando fraude, apenas uma falha do fiscal. Porque nós temos 2 salas que foram aqui abordadas já até agora, mas outras podem aparecer. Cada sala tinha uma média, dependendo da localidade, de uns 30 a 40 alunos. Dependendo se fosse uma universidade, sala maior, poderia ter mais. O problema bastava um candidato sendo prejudicado pela falha da Vunesp que geraria, né, um vício em todo o processo. Então, no caso como esse, tem que ser anulado o certame. Se a Vunesp, a gente falava um pouquinho mais cedo, né, Marco? Se a Vunesp não anulasse, o que ia acontecer? Judicialização. E aí viria uma chuva de liminares, já também suspendendo, vindo depois decisão para anular. Então a Vunesp agiu de uma forma de gestão de risco, de controle interno, já falou: olha, né, com o TJ, nulo, parou por aqui o concurso, a gente vai ter que refazer na capital. Perfeito.
Então, essa anulação na sua ótica, eu também acho que não tem nenhum indicativo de fraude, pelo menos não até agora, então não é por conta disso que está anulando exatamente por conta desse erro na aplicação. Muita gente fez referência à falta de preparo dos fiscais sobre vários aspectos. Sobre o aspecto de informações sobre o edital, o aspecto de gestão do tempo, o aspecto dos fiscais ficarem conversando enquanto os candidatos faziam a prova. Então, essa é uma observação que o TJ tem que ter e tem que cobrar da VUNESP para que isso não aconteça, porque isso é muito ruim, né? E aí, aqui estão dizendo, em poucas palavras, não tinha funcionário e pegaram pessoas sem experiência. Dá para saber, Renato? Geralmente, a VUNESP faz um treinamento com os Uhum. fiscais de sala antes. São fiscais que já estão no banco da VUNESP, né? Mas pode ter acontecido, como um concurso muito maior, pode ter acontecido desses fiscais não terem sido treinados de forma correta. Tá? Daniel, eu te perguntava sobre isso agora há pouco. Anular só a capital fere a isonomia ou garante a isonomia? O que você acha? Marco, excelente, porque a gente vai voltar até um pouquinho constitucional agora, né? Quando a gente estuda direito à igualdade, eu vou tratar da mesma forma aqueles que estão nas mesmas condições. E vou tratar de forma diferente aqueles que estão em condições diferentes. Então, se eu pensar quem estava no interior, houve algum risco para quem estava no interior? Nenhum, porque a prova é aplicada por cada região administrativa judiciária. Então, o problema só foi na capital, só atingiu aqueles da capital e por isso a anulação só da capital. Se fosse diferente, imaginando, se eu, Daniel, fosse um candidato da região administrativa lá de Presidente Prudente e anulasse lá para também Presidente Prudente, sendo que não teve falha nenhuma lá, eu poderia ser um candidato que iria impetrar o mandado de segurança contra o TJ e contra a VUNESP para poder garantir que a minha prova fosse corrigida e não fosse paralisado o certame lá. Então, a VUNESP e o TJ, entendo que eles agiram corretamente diante de uma falha. Ninguém quer falha, mas diante da falha, eu acho que foi o mais razoável e prudente da parte deles. Bom, o critério para anular a prova não é se você foi bem ou foi mal, Uhum. né? Alecrim dourado da minha vida que está assistindo a gente aqui. Não é esse. Eu fui mal, tem que anular. Eu fui bem, não quero que anule. Não é esse o critério para anular a prova. O critério tem que ser um critério que se justifique. Aí, naturalmente, eu estou convencido disso. Até perguntava isso para o Daniel, se o candidato que presta em São Paulo vai atuar só em São Paulo, né? Ou se tem a possibilidade de alguém que prestou no interior poder atuar em São Paulo. Como está dividido por região administrativa judiciária, aí, naturalmente, que tem que anular só quem efetivamente teve prejuízo com isso. E o restante do concurso segue. A maior parte dos candidatos estava na capital, né? Estava a maior parte aqui, e eu já começo a ter um monte de mensagem, Marco, perguntando sobre reaplicação, sobre locais. Então, só aproveitando que a pessoa está perguntando, agora é ponto zero. Voltou tudo a estaca zero. Por que isso? Porque para a VUNESP aplicar uma prova, ela vai ter que entrar em negociação com escolas públicas e também com universidades. O ponto é, final de ano, nós temos vestibulares, nós temos Enem, temos outros concursos públicos, temos prova da OAB também. Então, não é fácil conseguir, com esse tanto de candidato, essa quantidade de prédios para organizar. Então, vai ser no mesmo local de novo? Não dá para saber e eu acho pouco provável que se repita os mesmos locais de provas por causa dessa logística. Bom, dezembro é um mês bastante conturbado. A gente tem exame da OAB já marcado, isso quer dizer que vários locais de prova já estão bloqueados aí no dia 1º, né? Uhum. Que é um exame grande. A gente tem, do próprio TJ, a gente tem a prova do oficial de justiça. Né? Sim. A gente tem TSE, parece que também deve acontecer, né? Unificado TSE e TRE. TSE está no começo de dezembro também. Comecinho de dezembro. Então, e a gente sabe que depois do dia 15 ali já começa a esfriar muito a possibilidade de realização de prova, né? Aí a gente está em setembro. Para setembro, impossível, eu acho que é inviável a VUNESP conseguir se organizar para setembro essa prova. O problema é que a gente tem eleição em outubro, né? 2 turnos em outubro ainda. A gente tem 2 turnos de eleição em outubro e aí também é complicado. Então imagina, setembro não dá, outubro complicado, dezembro não dá, talvez consiga alguma coisa em novembro, vamos ver como que tá, né? Como que se a VUNESP consegue se organizar para fazer essa prova em novembro, com um fluxo muito grande de pessoas. Então, é de fato difícil essa logística de realização da prova agora, nesses últimos meses do ano. Vamos torcer para que aconteça
até o final do ano, para que a VUNESP consiga uma data e consiga aplicar até o final do ano. Mas não é simples, né? É, de fato, difícil. E aí, só confirmando o que o Daniel está dizendo, lógico que não tem nenhuma garantia de que vai ser no mesmo lugar a prova, a gente não tem nenhuma garantia de data, a gente não tem... Voltamos do zero para quem está nessa primeira fase do concurso escrevente em São Paulo, né? Uma dúvida, em que eu acho que a gente não tem a resposta, mas tem muita gente perguntando. Nós tivemos, pela nossa expectativa inicial, ia ser mais alguma coisa em torno de 25%, 30% de Isso é a ausência de mesma aluno, coisa candidato. aqui. Agora, pelo que os candidatos estão dizendo, esse número pode ser maior. Muita gente me reportou que a sala tinha faltado metade dos alunos. Então, pode ser que tenha aí 40%, enfim. Não duvido que chegue perto de 50% de ausência de candidatos. A pergunta é a seguinte: o candidato que faltou, será que ele vai poder fazer essa prova que foi anulada agora e vai ser aplicada? Não é reaplicada, porque ela vai ser aplicada enfim, na nova data? O que você acha? Marco, aqui é um ponto que realmente deixa na dúvida, porque a princípio estaria nas mãos do TJ fazer a escolha. Por exemplo, comunicar, falar, vou reaplicar para aqueles que compareceram, e aí teria que pegar toda a lista assinada de sala por sala. Só que, neste momento, o comunicado do TJ fala em anulação. Se eu olhar do ponto de vista do direito administrativo, já que é concurso público e também constitucional, a anulação, a princípio, geraria um efeito ex tunc, ou seja, tudo que aconteceu naquele dia de prova estaria anulado. Então, aqueles 25, 30% que não compareceram por N motivos, agora poderia falar, vou fazer a prova. E se eu fosse o candidato e a banca não permitisse que aqueles que não foram, né, pudessem participar agora, eu seria um daqueles que levaria a questão ao Poder Judiciário para poder, né, em alguma liminar, permitir que eu participasse do concurso. É muito complicado, né? Porque, como fala em anulação, zera e aí começa e abre a chance novamente. Então, é um ponto interessante. A Lu Valentim está dizendo o seguinte: já que o edital é claro quanto à ausência. Mas o edital fala quanto à ausência no dia da prova, né? Se a prova é anulada, a gente está analisando sobre a ótica do direito constitucional, né? Sobre a ótica do direito constitucional, uma prova anulada retroage tudo, volta, começa do zero, e aí parece que eles poderiam ter chance sim de fazer. Vamos esperar para ver como que vai se manifestar a VUNESP nesse sentido, né? E aí, essa possibilidade é uma possibilidade que a gente está apostando que pode vir aí uma autorização para esses candidatos fazerem, né? Eu até procurei aqui sobre anulação, estou procurando no edital para ver se tem algo que pudesse embasar, mas até agora não achei. Vou procurar. Cid está trazendo informação riquíssima para nós, nosso professor de informática aqui, ó. A prova da PM do Estado de São Paulo, que foi anulada no início do ano, voltou a estaca zero. E todos puderam participar. Gente, é a lógica sobre a ótica do direito constitucional. É a lógica, né? Então, a lógica é exatamente essa. Grande Cid, obrigado pela participação aí, né? Bom, vamos falar outra coisa aqui. Muita gente me perguntando sobre isso. Imagina uma coisa, Daniel. Eu paguei a inscrição, fui na prova, e aí marca por uma data em que eu já tenho um outro compromisso. Ou já tenho outro concurso público, ou já tenho, sei lá, o exame da OAB, ou tenho outro compromisso, eu não quero mais prestar. Aí a pessoa vai conhecer a nova data, e eu pergunto, será que tem direito a reembolso quem não quiser prestar a prova na nova data? Marco, olhando até a posição já do STJ, com relação ao reembolso da inscrição, o STJ já entendeu que tem que acontecer, porque não foi uma falha do candidato, ele se preparou para aquela data. Mas uma outra pergunta que eu até vi alguns comentários já. E quem viajou? A gente até conversou sobre isso mais cedo. E quem viajou? E quem pagou hotel e tudo mais? Esse ponto o STJ também entendeu que o poder público não deveria ressarcir apenas a taxa de inscrição. Que o poder público ele não tem como estimar quem é que vem de fora, de onde, qual distância, que é uma opção do candidato. Mas a taxa de inscrição que é imposta pela banca, imposta no caso pelo Estado de São Paulo, pelo TJ, essa taxa de inscrição faz jus o candidato a receber, se ele entender que não quer fazer naquela data, por qualquer motivo, não quero, então recebe de volta o valor. Então vai ter que sinalizar, a VUNESP vai ter que sinalizar a possibilidade do candidato informar que não quer fazer a prova na nova data e reembolsar esse valor, né? E aí
que a gente tá, muita gente perguntou aqui, professor, eu tive custo, me desloquei, plá, tive prejuízo e tal. A jurisprudência tem entendido que esse custo não deve ser arcado pelo órgão público aí por conta de um erro dessa natureza, né? Agora, acho que você sabe que essa é uma discussão que estava no Estatuto do Concurso Público, né? Uhum. O cancelamento e o prejuízo dos candidatos, mas enfim, foi sancionado ontem, antes de ontem, e não, essa discussão não entrou na lei. Agora, uma coisa interessante, muita gente perguntando se essa fiscal que causou todo esse tumulto vai ser penalizada de alguma forma, se ela pode ser punida de alguma forma. Sobretudo, Daniel, porque haverá um prejuízo, né? Haverá um prejuízo e a gente não sabe se esse prejuízo vai ficar com a VUNESP ou se esse prejuízo vai ficar com o Tribunal de Justiça de São Paulo. Uhum. A gente vai ter que avaliar isso. E é um prejuízo que não é simples, porque a capital era uma quantidade muito grande de candidatos. Então, Sim. reaplicar uma prova dessa tem um custo. O que você acha, hein? Você acha que essa fiscal de sala corre riscos? Marco, agora entrando na ótica do direito administrativo, né, sobre esse caso. Houve um contrato administrativo celebrado entre o TJ de São Paulo com a VUNESP para a realização dessa prova. Se eu estivesse diante de uma força maior ou um caso fortuito, eu poderia discutir aqui o compartilhamento de riscos. Mas nesse caso, não. Nesse caso, foi um erro próprio da realizadora do concurso público. Então, como foi um erro próprio dela, né, caberia a ela arcar com toda essa despesa, né, realizada. Ela vai tentar negociar com o TJ, né, mas se eu fosse o procurador, né, do Estado de São Paulo, se bem que o VUNESP está vinculado ao próprio Estado também, mas iria olhar aqui porque foi um erro totalmente dela, foi erro de preparação, de capacitação dos seus fiscais. Não vejo por que o cofre público, né, como o Estado de São Paulo, o TJ de São Paulo, tivesse que arcar. Agora, um outro ponto, Marco, eu vejo muita gente aqui abordando, e talvez sejam muitos que estejam começando em concurso público, que assim, aconteceu uma falha, é absurdo, sim, mas do ponto de vista das relações, falha em concurso público, infelizmente, acontece. Tem coisas que não estão nas nossas mãos, e a gente tem que pensar agora na reparação, em como agir, tá bom? Muitos estão falando assim, tinha que sair VUNESP. Bom, e a gente escuta muito isso também em OAB. Marco, você acha que era caso de trocar a banca realizadora do concurso? Eu acho que quem não entende a dinâmica de concurso Uhum. público acha que a melhor maneira é trocar a banca. Troca a banca, troca a banca. E eu falo muito sobre isso com os candidatos que prestam exame de ordem e com outros que prestam concurso de uma maneira geral. Tem que tirar a FGV do exame de ordem, tem que colocar outra. Daí o candidato que está agora fazendo, tem que trocar a VUNESP e tal. Trocar a banca não é nenhuma garantia de que não haverá um incidente em concurso público, né? Não há como garantir que não haverá um incidente em concurso público. Desde do vazamento da prova, que é uma coisa que talvez seja o maior cuidado dessas bancas, né? Até um incidente no local de prova, que poderia ser, por exemplo, um telhado que caiu, a energia que foi cortada, eventualmente uma chuva muito forte, um erro da fiscal, qualquer coisa que pudesse acontecer ali, né? Então, imagine que não há como garantir que não haverá um incidente. E se não há como garantir que não haverá um incidente, me parece que é um problema da banca, não é um problema da VUNESP, não é um problema da FGV. Natural que essas bancas precisam melhorar, né? Tanto com relação ao conteúdo quanto com relação à aplicação da prova, mas esse é um processo de evolução das próprias bancas. E aí o prejuízo é da banca, que agora vai ter que arcar com a aplicação de uma nova prova. Eu acho que o TJ São Paulo foi rápido, né? E ele já tinha feito isso numa prova passada, eu acho que até no concurso de escrevente passado, que teve um problema sério na segunda fase do concurso. Você lembra disso? Na fase de digitação. Na fase de digitação, teve um problema sério. Alguns candidatos tiveram condições diferentes para realizar a prova de digitação, né? E o TJ foi lá, anulou e mandou aplicar tudo de novo, né? Então, eu acho que é bom quando anula e corrige. Esse é o ponto principal, que não espera judicializar. Então, isso é um ponto interessante, né? Uhum. Agora, natural que não está relacionada à competência da banca isso. A banca vai ter que arcar com esse custo. Eu não acho que troca a VUNESP por conta disso. Já teve um incidente lá na prova passada e não trocou a VUNESP. Eu não acho que troca a VUNESP por conta disso. Mas não sei, né? Eventualmente, as negociações com o órgão público já podem estar desgastadas. Não acho que deve acontecer isso. Acho que a VUNESP deve corrigir e aplicar a prova talvez ao longo ainda desse ano. Se eu pudesse chutar uma data, eu não sei, eu chutaria
finalzinho de novembro ali. Mas eu não vi o calendário de outras provas. Então, Uhum, eu não sei se no final de novembro tem muitas provas para serem aplicadas. Mas eu chutaria final de novembro, porque eu acho que começo de dezembro já está cheio. O que pode acontecer, a gente já viu acontecendo, é 20 de dezembro aplicar a prova. uhum, Né? A gente sabe que parece que 15 de dezembro, acho que é um final de semana. Deixa eu olhar aqui a minha agenda, mas acho que 15 de dezembro é um final de semana. Se 15 de dezembro for um final de semana, o próximo aqui ó, a gente está falando de. A gente está falando de domingo aqui, 15. 15 é um domingo. O outro seria 22. Não acho que uhum, seria um absurdo, não, eles colocarem 22 de dezembro. O Renato está dizendo que tem Enem. Eu não sei quando que é o Enem, né? Mas 22 de dezembro eu não acho que é um absurdo. uhum. 29 de dezembro eu já acho um pouco mais difícil, né? 15 tem oficial, aí acho que não vai, mas 29 eu acho um pouco mais difícil, mas 22 de dezembro eu não acho um absurdo. Ou talvez última semana de novembro também. Vamos esperar, talvez fique por ali, né? Exato. E um ponto, Marco, que o Renato também falava assim, mas os fiscais eles são terceirizados. O ponto é, na verdade, tem que tomar cuidado com o termo terceirização para poder aplicar em contrato administrativo. O que nós temos aqui é uma subcontratação. Então, a Vunesp subcontrata, né? E nesse caso, olhando aqui nossas normas de licitação e contratos, a Vunesp continua responsável, porque quem fez a contratação foi o TJ e Vunesp. Acontece que há permissão da Vunesp fazer subcontratação, mas a responsabilidade acaba sendo dela, né, isso diretamente com o poder público. Eu acho que era. É, a TAI está dizendo que as provas do Enem estão marcadas para acontecer dia 3 e 10 de novembro. Então, ó, 3 e 10, eu tiraria 3 e 10. Sobraria 17 e 24 de novembro e sobraria ali 22 ou 29 de dezembro. Então, a gente tem ali algumas datas que pode acontecer essa prova. Daniel, eu recebi Uhum, algumas mensagens perguntando o seguinte: professor, eu não tinha prestado esse concurso, não. Mas eu vi, inclusive, os vídeos de correção dos professores do meu curso e vi que as questões eu iria bem se eu tivesse prestado. Fui uhum. olhar os vídeos de correção que estão lá disponíveis no YouTube, os professores corrigindo, e vi que eu iria bem se eu tivesse prestado esse concurso. A pergunta de alguns candidatos: quem não estava inscrito, será que pode se inscrever para essa prova que vai ser aplicada em razão da anulação? Marco, eu acho que a princípio não. E por que isso? Se abrir inscrição, nós temos uma janela de tempo para poder discutir aqueles que pedirem isenção. Depois tem uma outra janela de tempo para aqueles que se inscreveram em cotas. Por exemplo, cotas para negros, cotas para PCD, e tem apresentação de documentos, tem a avaliação por comissão. Então, isso torna mais distante a data da prova. Então, mas pode ser uma opção. A banca pode optar, o TJ pode optar. Mas se o TJ optar para isso, a gente vai imaginar essa prova lá para fevereiro. A É, prova não viria agora. eu estou na mesma que você. Eu acho que não vai ter possibilidade de novas inscrições. Eu acho que algumas coisas vão acontecer. Olha, eles não vão abrir novas inscrições e eles vão ter que permitir que quem faltou compareça nessa segunda prova. E eles vão Uhum. reembolsar quem não quiser prestar a prova na nova data. Né? Vamos esperar, mas eu acho que deve seguir essa linha, que tudo é um exercício de especulação, né? De adivinhação, porque a gente não tem ainda nenhuma uma resposta por parte da Vunesp. A gente só tem a sinalização por parte do próprio TJ de São Paulo, né? Agora, Uhum. vamos lá. Vamos falar então, o problema está posto, ele já existe, vamos falar da solução. Quem se inscreveu para esse concurso? E é de São Paulo, é da capital, portanto. Bom, primeiro compromisso que o meu curso tem com os nossos alunos é de ficar junto até o nome na lista, né? Uhum. Até depois do fim. Então, como esse concurso foi anulado, os nossos alunos que são de São Paulo, que estavam conosco nos nossos cursos matriculados, ou curso de assinatura, ou curso de reta final, né, ou intensivão para esse concurso de escrevente TJ de São Paulo, esses alunos da capital E o RQ terão a sua também. rota, e o RQ também, em resolução de questões, eles terão a sua rota prorrogada até o dia da prova. Então, essa é a primeira informação. Rota vai ser prorrogada até o dia da prova dos nossos alunos que estão matriculados. Tá? Então, isso já aconteceu antes, a gente tem esse costume de fazer isso para, pelo menos, dar uma tranquilizada no candidato aí, né? Então, a gente vai estar junto com quem acreditou na gente desde o começo, a gente vai ficar juntos até o dia da prova. Então, rota prorrogada para esses alunos, né?
a gente já está organizando isso. A rota já fica prorrogada alguns dias depois da prova e ela vai ser prorrogada até a data da nova prova. Agora, aqui a pergunta da Isabela. E se eu quiser mudar o curso que eu estava fazendo? Eu fiz só RQ, por exemplo. Eu quero fazer agora um de teoria. Se você fez só o RQ, você vai ter prorrogação do RQ e aí você vai ter possibilidade de fazer o de teoria, com desconto especial, tá? Se você fez só teoria, você vai prorrogar a teoria e vai ter possibilidade de fazer RQ também com desconto especial, tá? E aí a gente vai te dar a possibilidade de você se inscrever nesses outros cursos com desconto especial, ok? E aí a gente vai abrir, então, um novo curso de teoria, né? A equipe já está trabalhando para isso, provavelmente entre hoje e amanhã já vai ter um novo curso de teoria lá. A gente vai ter o curso de RQ, né? E uma coisa interessante, a gente vai ter vagas no presencial, né, Daniel? Fala um pouquinho sobre isso. Exato. Nós começamos agora, né, ainda está na parte online, mas daqui 2 semanas começa o presencial de OJ, onde o conteúdo é muito semelhante. O de OJ é um pouquinho mais amplo com relação ao conteúdo. Então, aqueles que desejarem, preciso de um presencial. Em casa eu não funciono, não dou conta. Então, para você, você pode entrar com a gente nesse curso nosso presencial. Ele é noturno. Nós temos, então, aqui de segunda a quinta-feira, são 6 blocos, 3 horas de aula de segunda a quinta. E temos também o de resolução de questões, que vai ser feito também presencial, ao vivo, né, para quem desejar, a partir também daqui 2 semanas. Então, pode vir, porque para quem precisa de disciplina presencial faz toda a diferença. É. E, Marco, eu tenho visto muita mensagem aqui e me chamou a atenção o ponto daqueles 30% de candidatos que não foram fazer a prova. Pelas mensagens que eu recebi, muitos candidatos não fizeram a prova porque não se acharam preparados, não conseguiram estudar, não conseguiram se organizar. Então, a gente não falou nada disso antes aqui. Mas, Marco, o que você acha a gente pegar depois um sábado ou domingo e realizar uma mentoria para a construção de cronograma de estudos para esses Acho candidatos? muito legal. Acho muito legal a gente montar, talvez, para daqui uma semana, não esse sábado agora para o outro, uma Uhum. mentoria para organizar essa agenda. Sobretudo porque agora você vai poder ter, quem é de São Paulo, capital, vai poder ter a chance de fazer OJ e escrevendo. Uhum. E aí a Isso. gente tem que falar sobre essa organização de agenda. E quem é de todo o restante do país, né, vai poder fazer OJ. E aí a gente também te ajuda a montar um cronograma de estudos de OJ. E aí vale muito a pena. Já adorei tua ideia. Vamos já organizar. A Uhum. gente faz isso num sábado. Fala um pouquinho sobre gestão de tempo. Fala um Uhum. pouquinho sobre forma de estudo, sobre metodologia, sobre gestão de emoção, tudo pontos importantes que você precisa organizar para ter um sucesso aí no seu concurso público. Adorei, Daniel. Tá? Uhum. Ideia adotada já. Bora! E olha só, todo mundo falando. É porque muitos estão fazendo concurso pela primeira vez, não sabem para onde que caminhar, o que fazer. E aí chegaram agora na prova e eles tomaram trancos que fizeram. Falando, nossa, mas olha só essas questões de informática. Ou, poxa, eu estudei muito português, não estudei o resto. O que É, aconteceu? O que eu tinha que ter pesado? Quais são os blocos mais importantes? Eu comecei a falar hoje, Marco, que até nos meus stories, falei assim, olha, você tinha que acertar 50% do bloco 1 e do bloco 2. No bloco 3, ele não contava para eliminação. E no geral da prova tinha que tirar 5 para estar habilitado. Muitos candidatos falam assim, Daniel, eu não entendi nada disso. Que regra que era essa? Então, essas pessoas precisam aqui desse cronograma entender aqui as regras do jogo para ter um desempenho ainda melhor. legal. Show de bola. Acho que é incrível. Vamos ver se a gente consegue organizar. Eu acho que, por exemplo, no dia 21, no sábado, de repente a gente pode fazer esse evento, né? É uma véspera de segunda fase, talvez sua agenda esteja meio enrolada. Uhum. Mas depois a gente marca essa data, organiza, de repente pode ser dia 28, mas a gente vai fazer esse evento e aí vamos convidar também o Marcos Oliveira, que também tem toda uma dinâmica, ele coordena a nossa área dos concursos para advocacia pública, também pode dar algumas dicas. Vamos montar um evento bem legal que eu acho que vai ser muito rico para quem está começando a Uhum. estudar agora e para quem tem mais de uma opção, porque o problema é quando você tem mais de uma opção. Aí começa a bater desespero. Eu vi gente falando, e agora? O que eu faço com o TSE? Calma, não dá para tomar decisão agora, né? Uhum. Vamos esperar. O pior cenário seria a VUNESP marcar a prova no dia da prova do TSE. Seria o pior cenário, né? Uhum. Mas vamos esperar. Agora, o desafio que o Eric está perguntando aqui é o que a gente vai te mostrar. Como que eu concilio os estudos entre escrevente
do TJ de São Paulo, se for o caso, se você é da capital, entre oficial de justiça, que vale para todo mundo, entre TSE e TRS, né? E outros concursos também, porque começam a sair vários concursos para TRT, começam a sair vários concursos para TJ. Como que eu concilio esses estudos? E aí vai ser importante você entender o que é núcleo comum desses concursos, a gente vai explicar nessa mentoria, e o que são as disciplinas específicas de cada um, que você vai deixar um momento para estudar as específicas. Mas núcleo comum você vai estudar sempre. A gente vai te falar disso nessa mentoria que o Daniel propôs, que eu já adorei, achei o máximo, e vamos organizar para a gente fazer com os nossos alunos. Daniel, só para deixar claro aqui, algumas pessoas perguntaram, professor, eu estava no curso, então vai ter novos conteúdos nesse curso que eu estava? Não. Não é que vai ter novos conteúdos. É que vai prorrogar o seu acesso aos conteúdos que já tem. Ok? Não haverá novos conteúdos no curso que você já tinha. Nós vamos prorrogar o seu acesso. Então, o seu acesso ia até o dia da prova. Tá? Nós vamos prorrogar até a próxima prova. Tá? Então, não terá novos conteúdos ali. Você vai prorrogar o acesso ao conteúdo que você já tem. Tá? Você vai conseguir estudar com aquilo. Ah, professor, mas eu quero fazer um outro curso, eu quero fazer um curso maior. Ok, daí você escolhe por um curso maior, a gente faz um desconto, a gente faz um desenho para você. Tá? Um curso maior, não é, a gente não vai te colocar em outro curso, a gente vai prorrogar a sua rota. Tá? Professor, sua aula de gestão da emoção ajudou bastante na prova. Acho que podem adotar também. Sim, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Essa mentoria será ótima, pois estou perdido agora. Já estou estudando para o TRE. Vamos falar sobre isso. Essa mentoria é incrível. Alguém perguntou aqui no nosso chat se o conteúdo dessa prova pode mudar. Não, não. Sabe que o conteúdo pode mudar? O edital não foi anulado. O que foi anulado foi a prova. Então o edital continua valendo. O único ponto, Marco, que talvez tenha, depende muito agora do TJ e VUNESP, é com a disciplina de atualidades. Né? Mas aí, Marco, pegando já até a ideia do nosso compromisso com nossos alunos, se tiver alguma alteração em atualidades, a gente faz uma nova gravação e disponibiliza também para esses alunos que já estavam, né, matriculados conosco, para eles não ficarem preocupados. E aí a gente vai ter, de novo, imersão, né, para o Escrevente TJ de São Paulo. A gente vai ter de novo Detona para o Escrevente TJ de São Paulo. Então, nós vamos ter. Muita gente está perguntando isso. Foco na 42 ou Escrevente? É muita prova? Olha, o 42 vai acontecer 1 de dezembro. Dependendo do quanto você tem de tempo de estudo, eu acho que dá para vocês fazer as duas. Se você tem aí, por dia, alguma coisa em torno de 3 horas, 3 horas e meia de estudo por dia, dá para você fazer as duas. Você vai ter que seguir as duas rotas só, tá? Porque agora, se você começar a estudar agora para o 42, a nossa rota do intensivão vai te exigir 2 horas de estudo, mais ou menos, por dia. Considerando segunda a sexta. Ó, tem até um balão aqui, não sei porque eu fiz que acionou um balão aqui. E aí, se você for juntar com o escrevente, talvez você precise de 1 hora, 1 hora e meia a mais. Ou seja, com 3 horas de estudo, 3 horas e meia, você consegue seguir os dois, tá? Dá para fazer os dois e não é nada de muito excepcional. Lógico, vai ter disciplina que você vai ter que depois olhar com mais cuidado. Não cai RL, raciocínio lógico, matemática, português, essas questões não caem na atualidades, na prova da OAB, naturalmente, né? Agora, professor, não tenho. Eu tenho 2 horas, 2 horas e meia. Aí acho que você vai ter que pensar em uma ou em outra, né? Ou escolhe uma ou escolhe outra. Eu acho que vale você, eventualmente, tendo uma jornada mais liberada, fazer isso. Eu estou considerando segunda a sexta. Daí você tem um espacinho no sábado e uma folga de um dia na semana, no domingo, para não estudar, que é legal. Se você considerar o seguinte, professor, eu vou estudar 6 dias por semana. Eu escolhi 6 dias ao invés de 5. Aí você aumenta isso e aumenta a possibilidade de você estudar para os dois. Acho que dá para estudar para os dois, tá? Marco, agora tá com uma jornada menor, aí não dá, fica complicado. Pensando aqui, se fosse eu, se estivesse na condição desse nosso aluno agora, faria o nosso regular da OAB, aquelas 4 horinhas. Aquela 1 hora a mais, porque dá para encaixar, eu deixaria para aquelas disciplinas específicas do TJ. E sábado, RQ. RQ de TJ. Acho que é isso, essa pegada, né? E detonar no RQ de TJ, porque daí você vai olhando para como a banca pergunta, né? Tem uma coisa interessante nesse cenário, né? E aí, olhando sempre o copo meio cheio ao invés de meio vazio. A VUNESP tinha um perfil de questões mais conceituais. E nessa última prova, ela veio com um perfil de questões mais práticas, né? De questões que têm um enunciado mais longo, de uma situação mais prática, que é muito parecido com o jeito da FGV no exame de ordem. Então,
você vai, de alguma forma, usar essa mesma estratégia para as duas provas. Se fosse uma prova do tipo CESP, vai, que é aquela história de errado, certo, aí mudaria bastante, acho que talvez te confundiria. Mas sendo uma prova da VUNESP com o FGV e a VUNESP já vindo com essa cara nova, eu acho que dá para encarar as duas, né? Data ficou muito próximo. Eu olhei as provas de algumas disciplinas. Constitucional estava muito parecido com a da OAB. A única diferença é que, às vezes, no final do enunciado da prova da OAB, pergunta você como advogado. Agora tirou e pergunta o que está certo. Mas é a É mesma isso. coisa. É um problema que é trazido e depois como é que você soluciona aquele problema. Então, em constitucional, em administrativo, também eu dei uma olhada em penal, processo civil. Houve uma evolução da VUNESP e a VUNESP está mais próxima agora da FGV. É. A Tami está perguntando ali, analista do MP escrevente muda muito? Muda, analista MP não cai em algumas disciplinas que estão em escrevente, e escrevente não cai várias disciplinas que estão na analista de MP. Então, por exemplo, a analista de MP vai ter difusos e coletivos, Uhum. a analista de MP vai ter ECA, que não está em escrevente. Então, muda um pouquinho as disciplinas, talvez 3 ou 4 de um lado para o outro ali. Muda um pouco a quantidade de questões também, né? Então, tem uma quantidade maior de questões em constitucional numa prova do que na outra, muda isso. Mas se você pensar no eixo comum, o eixo comum é muito parecido. Então, Uhum. vamos lembrar sempre que eixo comum desses concursos, que são muito parecidos, ajuda muito você a estudar para eles e depois focar naquelas disciplinas que são diferentes. E talvez seja mais uma que a gente vai colocar agora nesse mapa, nesse painelzão para estudar junto. Então, escrevente de São Paulo, OJ de São Paulo, TSE, TRS, analista MP e OAB. E a gente vai falar o seguinte: dá para conciliar o estudo desses concursos e desse exame? E a gente deve falar isso nesse próximo workshop que o Daniel sugeriu aí. Acho que vale a pena a gente falar sobre isso. Uhum. Né? Muito bom. É isso, acho que a gente tirou as principais dúvidas aqui. Recomece os estudos. Se você não estava estudando com a gente, vem. Aí vale a pena você ouvir um pouco dos depoimentos de quem estudou com a gente, sobretudo de quem fez o regular, depois fez o imersão e depois fez o Detona. O nosso Detona teve um índice de Isso. acerto muito alto, né? Muito alto. Marco, até agora, nas minhas contas, eu estou terminando de apurar com os recortes. Até agora já foram 45 questões dadas no Detona. É isso. Então, você imagina que a gente está falando de um dia só, uma revisão de 45 questões, quer dizer, estuda todo esse tempo com a gente. Ainda tem um evento desse para fazer o fechamento, vai tá show, você vai conseguir passar nessa prova. Tá? Então, vamos transformar esse limão numa limonada, Uhum. né? E esperar que a VUNESP dê aí os próximos passos e a gente vai acompanhando isso de perto. A gente vai acompanhando o desenrolar dessa história e pode contar com a gente. Manda mensagem para o Daniel, manda mensagem para mim, manda mensagem para o Darlan, que a gente está aqui para ajudar vocês, tá? Meu curso do TJ já saiu do ar. Vocês vão disponibilizar novamente? Silvana, pouco provável que o seu curso do TJ tenha saído do ar, porque ele fica alguns dias depois da prova, tá? Mas se eventualmente ele saiu, a rota vai ser prorrogada, tá? Mas é Uhum. pouco provável que ele tenha saído, porque ele fica alguns dias depois da prova, tá bom? Mas se saiu, a rota vai ser prorrogada. Eu acho que nosso público girou muito. Vamos só recapitular com o pessoal os próximos passos com relação aos nossos cursos para eles? Vamos lá. Então, quer falar um pouquinho? Fala um pouquinho que eu falei da outra vez. Tá, então vamos lá. Para todos os alunos nossos que estavam no reta final, estavam no RQ, todos esses alunos continuam com acesso à rota. Aquele curso que vocês estudaram continua integral até a data da prova. Isso é compromisso, meu curso. Vocês não estão abandonados, continuam com acesso. Agora, eu não tinha feito nenhum estudo, eu quero estudar. Não tinha? Nós temos agora o curso de reta final, nós temos curso de resolução de questões. E, Daniel, eu gosto de presencial, não teve presencial semanal. Agora a gente vai ter o presencial semanal noturno, começando daqui 2 semanas. Então, você pode se matricular nesse curso presencial, tá bom? É junto com o OJ, preparação para o OJ. Então, a gente está junto com vocês. E um outro ponto nós vamos fazer uma mentoria com todos vocês. A gente vai depois organizar presencial, transmissão online, para poder organizar o cronograma de estudos, para você ter uma agenda, colocar quais disciplinas, quando que eu vejo videoaula, quando que eu treino questões, quando que eu leio a lei seca. Então, a gente vai organizar isso com vocês.
qual concurso priorizar, como compatibilizar, dá ou não dá com a OAB. Então, tudo isso a gente vai fazer. E foi, lembrando para quem está chegando agora, a anulação foi da prova da capital. Todo o interior está mantido, não mexeu, só a capital. Não temos uma nova data. A Vunesp e o TJ têm que procurar locais, tem que organizar, tem que encaixar com outros concursos vestibulares. Então, quando tiver qualquer novidade quanto a isso, a gente vem, Marco, eu, Darlan, toda a nossa equipe, o senhor Marcos Oliveira, para poder avisar vocês. Inclusive, você, quem já estava na nossa comunidade, Marco, no WhatsApp, recebeu em primeira mão. Nós somos os primeiros a divulgar sobre o cancelamento, a anulação da prova. Então, entra na nossa comunidade e sempre tem informação fresquinha, a gente manda por lá também. É isso. Gente, bora, vamos estudar. Né? E quem está no interior aí, torcer para dar certo para você conseguir para a segunda fase, tá bom? Contem com a gente. Obrigado, Daniel. Valeu, até mais, Marco. Um abraço, Tchau, pessoal. gente. Até mais.